vulnerabilidade. Legal. Eu já vou começar discordando respeitosamente de que o renda cidadã é necessário. A gente precisa de ambiente de negócios. O Ronald Reagan falava que o melhor programa social é o emprego. Então não adianta você fazer um renda cidadã, sendo que a gente já tem outros programas, e não que eu seja contra programas de redistribuição de renda. É importante ter esses programas, como já aconteceu com Bolsa Família, até na retirada das pessoas de uma faixa muito extrema de pobreza. Mas o mais importante para essas pessoas é voltarem a produzir. Então a gente lembra muito que o lockdown, da maneira como foi feita, sem nenhum tipo de planejamento, usando ciência, entre aspas, de um lado, tudo isso contribuiu para uma tempestade perfeita, onde a gente vinha tentando se recuperar de crises passadas e agora a gente está encarando uma crise que é uma crise sem precedentes, uma crise que a gente não tinha como prever. Então, o Estado pode intervir inicialmente, como fez, só que qual que é o custo disso? A gente vai ter aqui um déficit em 2020 previsto de 866 bilhões. Uma dívida PIB vai chegar em 100% até o final do ano. Então, assim, como a gente vai continuar se endividando, vai continuar gastando, ainda mais com essa situação de juros baixos, então o Brasil tem um risco mais elevado do que os juros que ele paga. Está difícil até do Tesouro conseguir fazer esse endividamento, distribuir esses títulos. Tem até deságio hoje na Selic. Então, se você vai no mercado e vai ver o preço da LFT, né, que é o título público indexado à Selic, ela está até com deságio, porque o mercado enxerga que a taxa de juros está tá fora da realidade com o nosso risco brasileiro. Então, qual que é o melhor jeito da gente conseguir resolver essa situação e colocar as pessoas de volta para produzir, para gerar riqueza? É fazendo as reformas estruturais e melhorando o ambiente de negócios. Então, se o Brasil é a posição 124 de 190 do ranking Doing Business do Banco Mundial, não adianta eu fazer um renda cidadã e aí, principalmente, tentar fazer aí uma loucura. Eu espero que eles desistam dessa loucura, que seria fazer a retirada dos precatórios. Não adianta você fazer isso se o principal a gente não vai fazer, que é, primeiro, cortar os gastos na carne. O governo precisa fazer isso, fala disso desde a eleição, e nós não vimos isso de forma realmente abrangente. Precisa de melhoria na reforma administrativa, reforma tributária realmente mais complexa, tirando a complexidade tributária, reduzindo impostos, ou seja, deixando o ambiente de negócios mais favorável. Hoje em dia a gente tem uma legislação trabalhista que não existe em lugar nenhum do mundo, então você tem todos esses direitos e tudo só servem para deixar mais pessoas desempregadas. Se você for em locais desenvolvidos, por exemplo, você não tem nada parecido com o FGTS, com o INSS, com tudo isso. Você tem facilidade de contratar, facilidade de demitir, facilidade de forma geral. Então, quando a gente olha o ranking, a gente olha a situação que a gente está hoje em termos de gastos públicos, de dívida em relação à PIB e tudo isso, para mim, a única solução é reformar estrutural. E aí, respondendo a sua pergunta em relação a como é que é essa agenda liberal dentro de uma pandemia, ela se faz ainda mais necessária nesse momento. Não dá para a gente deixar o ambiente de negócios piorado e achar que isso vai dar resultados diferentes.